Olá, meu nome é Anderson Menezes, sou conhecido como Iroko, que foi um apelido carinhoso que eu recebi dos meus amigos da área da música, onde eu levo esse apelido com muito orgulho e através dele eu sou conhecido em muitos lugares do Rio de Janeiro. E eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, atuo na área de eventos, né, sonorização, sou músico, né, sou baterista. E nesse vídeo nós vamos falar especificamente em sonorização. E vamos começar com a mesa, né? O que é uma mesa de som, como plugar os instrumentos na mesa de som, como plugar microfones, como equalizar, né? Quais são os componentes que existem numa mesa de som. E esse projeto ele é financiado e quero agradecer porque é uma área que está dando certo, que está ajudando muita gente na área do teatro, na área da música, na área da cultura, né? Eu quero agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Gostaria de agradecer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de agradecer à Secretaria Especial de Cultura e ao Ministério do Turismo, que tem ajudado bastante os artistas para que nós possamos sobreviver nesse tempo de pandemia. Ok? Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a mesa de som. E o que é uma mesa de som? A mesa de som ela é um equipamento que recebe os sinais através das suas entradas e os sinais são tratados com a sua equalização e depois ele é distribuído para um amplificador, para uma caixa de som ativa. Então essa é a função da mesa de som. Nesse caso eu estou usando uma SKP Pro Audio VZ100A. E essa mesa ela já é amplificada. Mesmo assim, eu mando sinal para os amplificadores que vou falar a seguinte. Nessa parte frontal da mesa, nós temos na parte de cima as entradas XLR ou balanceadas, que são utilizadas para microfones. As entradas P10, que são utilizadas geralmente para instrumentos. As entradas P10 auxiliares, que pode ser usada como pedal, com efeito, e as saídas de linha para amplificadores ou caixas amplificadas. Nós temos as entradas RCA também para tapes, para CDs, para auxiliares. Na parte de trás da mesa nós temos o power, o liga-desliga, a entrada da fonte e as 4 saídas para caixas passivas. Nesse campo de knobs da mesa, nós temos na parte de cima os knobs que controlam o ganho, os de alta frequência, que são os agudos, os de baixa frequência, que são os graves, os controladores de volume de efeito e os controladores de balanço. Esses botões, eles são o Phantom Power. Se algum desses elementos que tiver plugado aqui, algum equipamento estiver plugado aqui,
e utilizar energia, precisar de energia, é acionado o Phantom Power. Nessa parte de baixo, nós temos os deslizantes de volume de cada uma linha individual. Nesse outro campo, nós temos os deslizantes de volume geral e o deslizante de volume de efeito. Mais acima nós temos o campo de opção de efeito, volume e velocidade e o Phantom Power geral. Mais acima nós temos os controladores de equalização de 5 bandas, os LEDs de potência. Nós temos o Phantom Power geral e o controlador de volume do fone. Também tem sua tecla Phantom Power. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de cabos e seus plugs. Para começar a plugar os instrumentos, nós podemos utilizar o cabo P10P10 ou o cabo P10 Canon ou XLR. Vamos começar com um violão. Geralmente eu utilizo o cabo P10P10 para plugar o violão. Então, um lado do cabo P10 eu coloco no jack P10 do violão ou da guitarra. E o outro lado do cabo, que também é P10, eu vou plugar na entrada P10 da mesa. Observando que sempre que plugar ou desplugar um instrumento, é necessário que o volume esteja no zero, tá? Ou o volume geral, ou pelo menos o volume da linha onde o instrumento está plugado. Agora nós vamos plugar o microfone na mesa de som. Nós vamos utilizar o cabo XLR. Então nós vamos, já que no microfone tem o macho do XLR, nós vamos pegar a ponta fêmea do XLR e plugar no microfone. O outro lado do XLR, que é o macho, nós vamos entrar na entrada 6 da mesa. Ok? Assim está plugado o nosso microfone. E agora eu vou usar um cabo P10P10 para ligar o teclado. Vou ligar na saída do teclado e a outra ponta P10 eu vou ligar
na linha 8, P10. Assim está ligado o teclado. Está plugado. Para microfonar a bateria, existem os microfones específicos para a bateria, que são os microfones para graves para o bumbo e os agudos, os que captam mais os agudos para os pratos e os graves também para os tons, caixas e surdo. Mas aqui eu vou utilizar os microfones que não são tão apropriados para a bateria, mas resolvem. Então vamos começar com o microfone da bateria, que ele já está plugado com o Canon, né, XLR, direcionado para a bateria. A regulagem, para não ter nenhum ruído, fora o som mesmo do bumbo, você distancia ou aproxima o microfone, tá? É utilizado um pedestal que fica na altura da saída do som, e acima eu microfonei com um microfone direcionado para a caixa, onde ele vai pegar um pouco da caixa e um pouco do contratempo, tá? O microfone também está plugado com o RCA, cabo RCA, e ele vai também pegar um pouco dos sons do surdo, do tom, quer dizer, do tom. Aqui o mais próximo é o tom 1, onde ele vai captar também. Então na regulagem eu boto um pouco de grave e bastante de agudo para pegar o contratempo também. Desse outro lado eu estou utilizando um outro microfone, que esse tipo de microfone também capta um som mais agudo. Por isso eu botei ele próximo dos pratos, né, de ataque. E ele também eu regulo para captar um pouco do grave, para pegar o som emitido pelo tom 2 e o surdo. Seria necessário ter um outro microfone aqui próximo do surdo também para captar mais. Mas dessa forma, se você não tiver outro microfone, dessa forma resolve. Para plugar os microfones da bateria na mesa, nós vamos separá-los nas linhas, como aquele primeiro microfone com cabo preto, nós vamos estar plugando na linha 2. O do bumbo, que é um cabo vermelho, que é bom para diferenciar as cores, eu vou plugá-lo na linha 3. E o outro microfone, esse microfone de cabo azul que eu uso para a caixa e o contratempo, eu vou plugar na linha 4. Todos eles com o volume em 0, que é para não sair ruídos altos nos alto-falantes se tiver com volume alto. Agora eu adicionei um notebook como auxiliar à mesa de som. Só que eu não pluguei ele nos auxiliares, nas entradas auxiliares. Eu pus ele em uma linha, como se fosse mais um instrumento. Então eu adicionei o computador para a gente fazer uns testes com a música.
Estando todos os instrumentos devidamente plugados na mesa, nós vamos agora transmitir o sinal da mesa para um equipamento chamado crossover. O crossover nada mais é que um equipamento que recebe o sinal e divide em frequências baixas e frequências altas. Nas saídas da mesa, nós vamos ligar na entrada do crossover. Aí ele vai fazer a distribuição de graves e agudos. E o crossover, uma linha liga num ampli de agudos e a outra liga no ampli de grave. E do ampli vai para as caixas. Agora que todo equipamento está plugado à mesa aos equipamentos de crossover, dos amplificadores que estão ligados às caixas e os instrumentos plugados na mesa, nós vamos então ligar em primeiro lugar os amplificadores. O amplificador 1 e o crossover. Aí sim nós vamos ligar a mesa. Agora, com todos os instrumentos plugados na mesa e a mesa plugada nos equipamentos, nós podemos já brincar com o auxiliar, que nesse caso eu botei um CD e podemos ver se os sons estão saindo normalmente nas caixas, está tudo ligadinho certinho. E aí sim poder equalizar, né, esse som. No caso de um intervalo de uma banda para outra, ou se o show ainda não começou, você pode botar um som, né, com uma boa qualidade. Agora nós vamos começar a equalizar o microfone. Vamos ligar o microfone e começar dando volume. Alô, 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 alô. Teste. 1, 2, 3. Então o sinal está passando do microfone. Ele está praticamente todo em flat, menos o efeito, que é esse azulzinho. Então, para a gente equalizar o microfone, depende muito da voz do cantor. Então ele é quem vai dar as dicas, né? Vai pedir mais grave, mais agudo. Se ele pedir mais grave, nós vamos pegar o grave, alô, alô, e vai mudando. Ó. Eu vou aumentar do flat para o final. Você vê que muda a tonalidade do som, né? Da nota.
Então ele ganhou mais corpo, né? Nem sempre se põe no final porque a voz fica muito grossa, né? A gente põe até aqui mais ou menos, um pouco de 2 pontos depois do flat. E geralmente precisa mais é de agudo. Agudo, testando. Você vê que muda totalmente, né? Do zero, do zero, 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 zero para mais 15, ele fica bem mais brilhoso, né? O som fica mais com mais brilho, né? Então, eu geralmente uso mais o agudo porque ele dá uma ampliada bonita na voz, né? Então, mas dependendo da voz, né, você tem que equalizar a mesa dependendo da voz, né, da vontade do cantor, né? E você pode dar mais ganho, tá? E observando que você tem que estar numa posição de 45 graus das caixas, né? Elas vão ter que estar lá na sua frente com um ângulo de 45 graus, senão ela pode dar uma microfonia como essa que nós acabamos de ouvir, né? Então, caso comece a dar muita microfonia, você tem que ir tirando um pouco o agudo, que o agudo é que faz mais essa microfonia, ok? E nós podemos também dar um efeito na voz para dar um brilho, né? Então nós podemos aumentar o volume do efeito para ficar mais perceptível para nós no controle e dar um volume na linha do efeito e começar a brincar com o efeito aqui no send. Vou botar em flat porque você vai ver que tem, né, um efeito, mas ele quase imperceptível. Eu vou aumentar aqui para mais 15 para que vocês vejam que existe o tempo do reverb. É uma repetição. Aqui é a quantidade de repetição, tá? Aqui no send você dá tipo um fade down da repetição. Viu? Ele demorou mais. Se eu botar no meio, ele não vai demorar tanto. Se eu descer um pouco mais, você vê que a repetição ela vai sumindo mais rápido. No final, ela fica mais tempo repetindo. Mas para você equalizar o microfone com efeito, é bom você deixar quase que imperceptível o reverb. A, ei, ei. Entendeu? Então você vê que eu estou falando normal, mas ele tem no fundinho uma repetição. E ela acaba logo, né? Por conta do send e por conta do número de repetições que é aqui no repeat. Essa equalização ela vai ser bem simples, porque nem todo mundo tem os microfones adequados para a bateria. Então nós podemos equalizar uma bateria e microfonar com apenas 3 microfones. Um que fica próximo ao contratempo, a caixa e o tom 1, e um outro que fica próximo ao ataque, o tom 2 e o surdo, e um que fica lá no bumbo. Então, para equalizar a bateria, vamos começar com o contratempo, tá? Aqui eu vou botar ele todo em 0.
você vai ver que não está saindo nada. E o volume está todo, né? E o geral no meio, no zero do meio. Então nós vamos dar um pouco de ganho. Vamos dar flat. Já começa a aparecer. Agora vamos dar um brilho. Aumentar um pouco o agudo. Você vê que ele muda, né? Então os pratos eles precisam mais do agudo, porque o som do prato é agudo. Então a gente precisa do agudo. O grave, a gente só dá um pouquinho para dar uma base. Agora, para equalizar a caixa, já que eu estou usando um microfone só para o contratempo e para a caixa e para o tom 1, eu vou dar um pouco mais de grave. Mas eu vou ter que tirar um pouco do ganho, porque senão vai fazer esse som de microfonia, tá? Então ele basicamente está já equalizado tanto para o contratempo quanto para a caixa e para o tom. Ele pegou o grave do tom, o grave e o agudo da caixa e o agudo do contratempo. Na parte do bumbo, nós vamos equalizar, ele está aqui no 9, está na linha 9. Então ganho flat, o agudo eu vou tirar ele todo, porque eu não preciso do agudo do bumbo, eu preciso é do grave. Então vamos ver, ele está 0, ele já está dando uma resposta, mas para sair mais fechado, nós vamos dar um flat. Vamos ver se um flat no surdo daria o jeito. Uma observação: o volume do bumbo está 0. Então, para que não dê microfonia, ou se você precisar aumentar o volume e vai dar microfonia, então é melhor deixar ele no 0 da metade e tirar um pouco do ganho. Ele também está com efeito. Vamos tirar o efeito e vamos dar mais grave. Assim fica bom. Você vê que ele fica grave, ele fica encorpado, né? O bumbo, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro de uma música, de algumas músicas, né? Tem muitas que nem usam o bumbo, mas ele é que marca o tempo da música. Então, ele se comunica muito com baixo. Então, é necessário que ele esteja com um som bem agradável, tá? E para equalizar o tom 2, o prato de ataque, os pratos de ataque e o surdo, já que eu estou usando um microfone só e ele está na linha 8, eu vou dar um flat de ganho, porque ele vai ter que abranger todo esse espaço. Vou dar uns 2 pontos de agudo depois do flat. O flat é tudo no meio, tá? Então vou dar uns 2 pontos depois do flat, um pontinho depois do flat, que é para pegar o som do ataque.
E vou dar um flat de grave, que é para pegar o tom e tá com efeito. Vamos tirar esse efeito do tom e do surdo. Então aqui eu tenho os sons. Bateria equalizada com 3 microfones básicos. Não são os microfones apropriados para bateria, mas resolve. Só para você ver mais ou menos como é que fica um efeito com a bateria, uma coisa interessante que eu observei é que você pode trabalhar a bateria no tempo que tá vendo? O próprio reverb ele dá o tempo. Por isso que é importante você pôr o reverb no ritmo da música. Tá vendo como ele responde? Eu sigo certinho o ritmo do reverb. Olha se fosse outro ritmo. É que eu não consigo, eu vou seguindo o reverb, fazendo o tempo mais ou menos como ele, dividindo no compasso certo. Mas ele casa diferente se você fizer um outro ritmo. Entendeu? Então é bom você botar sempre o reverb no compasso da música. Agora nós vamos equalizar um violão. Eu tenho aqui um violão elétrico que nele já vem um sistema de equalização. No próprio violão você pode equalizar o grave, o agudo, tá? E o volume. Além dessa equalização que pode ser feita no violão, você pode também estar usando o recurso da mesa. No caso ele está na linha 9, onde nós temos o ganho, o agudo, o grave, o efeito e o balanço, o pan. Tá? Aqui ele está com seu volume quase no máximo. Então você vê que o violão ele está com o seu som quase que natural. E na mesa nós podemos dar um pouco de agudo. Você vê que já dá mais um brilho no som. Vou tirar. Ele fica mais opaco. Com o agudo ele fica um pouco mais
com brilho, né? Um pouco mais. Se eu der tudo, vê como muda, né? Mas às vezes as notas, elas ficam muito agudas, então você tem que regular ele numa qualidade que fica agradável aos ouvidos. E podemos dar um pouco de grave também. Viu como mudou? Vou tirar. Vou botar mais um grave, tudo de grave. Fica um som mais fechado, né? Então o grave são os sons mais fechados, né? E o agudo, um som mais aberto e com brilho. Nós temos o recurso de dar um efeito, né? Nessa mesa nós temos o efeito do delay, que aqui eu posso pôr ele em flat, né? Aqui eu regulo quanto tempo vai ficar reverberando o som, a nota. E aqui eu regulo qual é a quantidade de repetição que a nota vai dar, né? Aqui ela vai acabando num fade out mais curto ou num fade out mais longo. Como por exemplo, vamos começar um fade out mais curto. E aqui eu vou ter que acionar também ele. Vamos botar no máximo aqui para ficar mais perceptível, né? Tá vendo que eu botei ele com mais repetições e mais tempo da repetição, né? Se eu tirar o tempo da repetição, ele vai repetir por um pouco período. Vê a diferença? Tá bom?
Roda aí, mano. Olá, meu nome é Anderson Menezes e hoje eu estou aqui no palco do Espaço Cultural Misturão do Som, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Realengo, né? E nós estamos aqui com o músico, técnico de sonorização, Anderson Iroko, meu xará, né? Pois é, então hoje eu vou começar com você, Iroko, fazendo uma pergunta que é o seguinte: como você começou essa trajetória da música? Por onde você passou? De onde surgiu isso? Da onde surgiu que você seria um músico, que você iria trabalhar com som? Me conta um pouco da sua história. Pois é, Anderson. Essa história ela veio lá de trás, né? Quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos por aí, eu morava no Jabu. E eu lembro que desde pequeno minha avó sempre botava músicas para tocar. Ela ligava alto a vitrola, né? Aquele móvel enorme. Botava os vinis tocando. E tocava Talfo Alves, Nelson Gonçalves, Nelson Ned. E eu sempre ouvi muita música, né? Muito Roberto Carlos. Ela gostava muito de Martim da Vila. Então, mas fora isso, teve uma época que eu escutava um som tocando próximo da minha casa. E um dia eu, seguindo esse som, achei uma casa que era na rua de trás da minha. E lá tinha uma senhora no portão. Aí eu perguntei a ela, né, que som era aquele, o que estava acontecendo ali, o que era. Porque eu via que parava e voltava, eram pessoas tocando, não era alguém tocando um vinil, uma vitrola, alguma coisa assim. Que naquela época era vitrola, né? E então ela falou que era o marido dela, que tinha uma banda e que ele ensaiava. E todo dia eu ouvia aquela música, né? Então o ensaio era todo dia. Ele me perguntou se eu queria conhecer, se eu queria subir. Eu aceitei e fui. Nessa época eu já devia ter uns 9 anos, 8 anos, 9 anos por aí. E subindo, né, a escadinha em cima da casa tinha um estúdio. E lá os músicos, né, tocando música. Aí foi onde eu aprendi, onde eu vi os instrumentos, né, as pessoas produzindo som, né, através dos instrumentos, que até então eu nunca tinha visto. Então, quando isso aconteceu, eu tomei o gosto. Eu acho que foi ali que eu tomei o gosto pela música, que eu vi que era uma coisa humana, né, fazer música. Foi ali que eu percebi. Então, e foi muito legal porque foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida, porque aquela casa era do Hermeto Pascoal. Então era ele que ensaiava junto com a banda dele todos os dias. E eu participava daquilo vendo, né? E acabei pegando o gosto da música, né? Da música instrumental, do jazz, e conhecendo outros tipos de música, né? Além daqueles que eu já ouvia com a minha avó e que eu via em outros lugares. E foi ali que começou a minha vontade de ser músico. Aí pedi um violão à minha mãe, que eu achei que era um instrumento mais fácil, mais acessível. E ela não titubeou, ela logo comprou um violão para mim.
E eu comecei a tocar sem estudar, sem revistinha, sem nada. Comecei a meter a mão no violão e fazer um sonzinho. E tinha um donzinho para isso, né? E foi muito legal porque isso que me incentivou também a tocar instrumentos. Aí eu achei um local lá perto de casa, quer dizer, me informaram, né, que informaram para minha avó que tinha um curso de violão próximo de casa. Ela foi, me levou, me matriculou. Eu comecei a ir, mas eu fui poucas aulas, eu fui umas 4 aulas, porque eu achei muito chato a aula de violão para a minha idade, né? Eu acho que eu estava querendo tocar, não estava querendo aprender. E é erradíssimo isso, né? Mas foi assim. Mas eu gostei muito, foi a da bateria que tinha lá. Então, sempre quando eu ia entrar ou ia sair, eu passava pela bateria e fazia um barulho lá. E até o professor falou que eu tinha ritmo, que era para eu fazer aula de bateria também, mas acabou que eu não fiz, fiquei só no violão mesmo. E aí eu fui tocando, né, quando garoto, reunindo os amigos, até quando eu conheci uns amigos que eram músicos. E esses amigos eram o Sidão, né, que hoje em dia é baixista do Seu Jorge, o Ronaldinho Silva, que é filho do Robertinho Silva, e alguns outros que deixaram de tocar, outros que continuam na música nos barzinhos até hoje, e outros que já foram. Então eu parei com a música porque esse pessoal tocava muito, eu via muita gente tocando bem, né, fazendo sons legais, músicas legais, mas as músicas que davam certo, que iam para a mídia naquela época, não eram bem as músicas que nós gostávamos, né? E era muito difícil você emplacar na área da música. Então eu fui tomando idade, né? Fui precisando de dinheiro e decidi trabalhar e largar a música. Não havia essa necessidade, né? Mas eu via que a música não dava muito, porque a gente juntava dinheiro para tocar no outro lugar, para ganhar um dinheiro, para pagar passagem de volta. Então eu achei que aquilo ali não era para mim, né? E os que acharam que eram, hoje em dia, é o que eu falei, né? São essas pessoas que vivem de música até hoje e deram certo. Mas na época eu achei que não ia dar. Aí passei para o trabalho. Muito bem, muito bem. Foi uma trajetória belíssima, né? Encontrou pessoas interessantes, né? Encontrou na sua vida aí, em primeiro lugar, Hermeto Pascoal, né? Uma grande referência na música, no jazz, na música universal, né? O nosso grande mago. Muito legal. E a próxima pergunta que eu faço para você é: quais foram os seus projetos? Por onde que você passou? Quais são as pessoas, além do Hermeto, né? Quais são as pessoas que você fez algum projeto, que você tocou, alguma banda? Desde lá do começo, me conta um pouco dessa história também. Pois é, na verdade eu nunca, assim, toquei com Hermeto Pascoal, né? Mas eu acho que ano retrasado, né, fazendo um trabalho com o filho dele, Sons na Praça, nós tivemos a oportunidade de ter a visita, né, do Hermeto Pascoal, que deu uma canjinha, que foi onde tirei uma lasquinha dele, né, de estar junto com ele fazendo um sonzinho lá na praça, nesse projeto do Som da Praça do Fábio Pascoal. Mas, como eu falei, né, eu toquei com essas pessoas e com o Sidão, né, foi lá onde eu comecei, Sidão com Ronaldinho Silva. E depois aconteceu esse episódio da bateria com
o Zé Café, e começamos a fazer trabalhos por aí, né, autorais dele, covers também. Então tocamos em muitos lugares, em lugares até inusitados. O Zé Café é uma pessoa muito bacana, né? Então, o dia do açougueiro, ele se esboçou de tocar na frente de um açougue, lá em Realengo. Nós montamos os instrumentos na frente do açougue e pedimos contribuição de fraldas, essas coisas para a gente poder doar. Então nós fizemos um sonzinho que foi muito legal. Apareceu um pessoal lá que gostou. E foi o Zé Café, uma das primeiras pessoas, o propulsor mesmo de eu entrar em banda. E a partir dali eu fui ganhando visibilidade, né? E os músicos conhecidos iam me fazendo convites para trabalhar em outros projetos. Eu trabalhei na banda Negro Dom, né, com um amigo que hoje em dia está mais próximo, que é o Alex Nestaldo, com o projeto dele do Misturando Som, que faz festivais para as pessoas mostrarem seus trabalhos autorais, né, que é muito difícil. Os músicos, eles tocam mais em bares, né? São essas as entradas que eles têm. E normalmente nos bares você não pode ficar tocando muitas suas músicas autorais, né? São mais covers. Mas esse projeto dele ajuda as pessoas a mostrar o seu trabalho, dar uma visibilidade, né? E então, depois do Negro Dom, eu fui convidado para uma banda chamada Lei Caô, uma banda muito legal, um pessoal muito bacana também. Eles eram um cover do Rapa, que eu gostei muito de fazer esse trabalho, então passamos por vários shows, né? Foi a época que eu mais fiz shows, assim. Nós viajávamos, nós fizemos um projeto da prefeitura da região dos Lagos e foi um trabalho que eu gostei muito mesmo. Depois disso, eu fiz um trabalho eu comecei um trabalho com um amigo meu, Alexandre Fialho, né, de blues, rock and roll, mas ele não foi muito à frente. E logo depois eu entrei com a banda que estou até hoje, que é a Trinca Urbana, com o meu amigo Jassa, violão e voz, guitarra, e o meu amigo Gino Santana, baixista, um dos melhores baixistas que eu já conhecia. Então nós formamos uma banda, a Trinca Urbana, e a gente tem as músicas autorais do nosso amigo Jassa. O Gino Santana também tem seus solos, suas músicas autorais, né, instrumental. Mas a gente trabalha mais com música cover mesmo. E todo tipo de música, né? E agora, né, com essa pandemia, nós demos uma parada, uma parada total, né? 2 anos que a gente não faz o trabalho. Tentamos fazer alguns eventos esporádicos mesmo, assim, quando ainda não tinha o lockdown, mas com toda a segurança, com máscaras, álcool gel, distanciamento, né? Aqui o espaço é bem grande, né? Dá para ficar bem afastado um do outro. E estou aguardando, né, para ver como é que vai ficar essa história. Eu fiz lembro também que eu fiz um trabalho, comecei um trabalho com o Fábio Pascoal, tipo Stomp, né? Cada um pegava uma peça
E aquela peça era a nota, por exemplo, vários canos de alumínio, to- todos eles com tamanho diferente. Então eu pegava um cano, se a música fosse Dó, Lá, tarararararará, esse tan seria a minha nota. Então cada um tinha a sua nota e ia tarararararará, e eu tan, tarararã. Então era fantástico essa brincadeira que ele estava fazendo, mas banda, né? Grupo de muita gente, cada um tem seus problemas que não pode comparecer a um ensaio, então a coisa foi dificultando por aí, nem chegou a ser lançada. Mas tá aí, Fábio, um projeto que a gente pode dar uma continuidade, né? E foi um trabalho que eu fiz com ele. E o Fábio é um grande amigo que de vez em quando a gente se encontra na noite aí, que eu às vezes tocava próximo à casa dele. E ele sempre participava, dava o ar da graça, que era muito legal, era muito prazeroso. Era uma honra, né, tocar com uma plateia onde tem a Fábio Pascoal, filho do Hermeto Pascoal. Pois é, então foi por aí que eu passei com essa galera toda, né? E sempre como baterista. Quer dizer, eu comecei lá no violão e estou como baterista até hoje. E é um instrumento que eu gosto muito, muito. Tem muito que aprender, né? Conheço muitos bateristas bons, sou fã do Aldo. E o deus da bateria para mim é o Robertinho Silva, né? Não tem como negar. Mas é isso, foi essa trajetória que eu fiz. Foram momentos muito bons, né? Porque a música, ela sempre remete a essa coisa gostosa na vida da gente, né? É muito prazeroso trabalhar com música. E eu até aproveito para dar um adendo aqui, que muita gente fala assim, poxa, arte, né? Viver de arte, fazer arte, artista é um pouco desvalorizado, né? Para não dizer muito, principalmente aqui no Brasil. Principalmente não, acho que é o local que mais se discrimina o artista, o músico, né? Eu tenho até um amigo que diz que a mãe dele sempre pergunta, ele é músico, ele vive da música, ele já tem 40 e alguma coisa, e sempre viveu da música, nunca dependeu de ninguém, e a mãe dele sempre fala, meu filho, quando é que você vai arrumar um emprego de carteira assinada? Como se não fosse um trabalhador, né? Assim como um pedreiro, assim como vários profissionais autônomos, né, que não têm carteira assinada e que sustentam sua família, né? Então você tem essa trajetória, né? Lá no início você falou que você gostava mesmo era da bateria, né? E pela tua história viu que ela se concretizou na sua vida. Foi um instrumento que você hoje desenvolve, né? Dentro do seu trabalho. Me conta agora, como é que foi essa coisa de você fazer a parte da sonorização? Da onde veio isso? É lógico que você já era do meio da música, né? E geralmente as pessoas do meio da música sempre estão próximos dos equipamentos e, e equalizações, né? A gente está sempre próximo ali. Mas esse teu interesse de se profissionalizar nessa área, como que surgiu isso? Pois é, Anderson. Essa coisa de profissional, né, é muito complicado, porque eu conheço profissionais mesmo, pessoas que trabalham com shows gigantescos e conhecem todo tipo de mesas, todo tipo de equipamento de som, né? E até eles mesmos têm dificuldade na sonorização. Então, não posso dizer que eu sou um profissional, mas eu conheço algumas coisas, né? Inclusive, esse vídeo ele foi para
dar umas noções básicas, né? Para as pessoas que nunca mexeram em mesa, nunca fizeram uma sonorização, nunca plugaram um instrumento numa mesa, não sabem o que vem depois da mesa, qual o equipamento necessário. Então foi mais um vídeo básico mesmo, para que as pessoas iniciantes do zero consigam reproduzir um bom som, né? Um som que dê para ouvir. Mas eu comecei nessa área quando eu senti a dificuldade eu vi a dificuldade que as pessoas tinham para equalizar o som da banda, né? Sempre dava algum erro, sempre ficava alguma falha, né? E também com essa questão, né, de ser banda e não ter condições de pagar um técnico de som, né? Hoje aqui no espaço nós temos um equipamento de som que é patrocinado pelo Armazém do Jazz, né? O Paulo Armazém do Jazz. Então a gente começou a mexer no nosso próprio som, que não tínhamos como alugar som, não tínhamos como contratar um técnico de som. Então o Paulo nos ajudou a aprender a fazer essas ligações, essas equalizações, e a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E o que a gente aprende a gente tem que passar. Então foi dessa forma que eu, né, comecei a me infiltrar nessa área de sonorização, que acho muito importante, tá? Até para os iniciantes de banda, tem que saber, até para saber pedir, né, o que ele quer, um volume no retorno, menos grave, mais agudo, tá? É importante. Então foi através da necessidade desse profissional que a gente teve que aprender a manusear, né, uma mesa e fazer uma sonorização. E também por conta dessa questão da pandemia, né, que nós estamos passando, onde não está tendo trabalho, e a gente se ocupa com outras coisas, né? Não podemos chamar a banda para fazer um som, né, que fica muito arriscado, ainda mais com o lockdown aí, com essa segunda onda que levou muitos amigos, né? E a gente tenta se proteger de todas as formas. Enquanto isso, a gente vai tentando outras coisas, né? Conhecendo outros caminhos. E é uma das questões que fizeram com que eu ingressasse nessa área da sonorização com mais força. E essa área da música, ela é uma coisa que uma coisa tá ligada à outra, né? Um músico hoje em dia tá parado, né? Você só pode fazer lives, né? É o que mais está tendo, são lives. E as lives, elas são direcionadas assim pelas empresas para quem já tem um sucesso, né? Então aqueles autônomos os lockdowns aí que são necessários, né? Mas estão fechando as portas para os músicos e, consequentemente, para os profissionais da área do som, da sonorização, né? E toda a cadeia, né, que segue um músico. Então, hoje em dia, como é que você vê a música nessa tua trajetória, né? Como é que você vê hoje o campo, a área da música? O que isso representa para você? Como é que você está vendo, como é que você está sentindo isso hoje em dia? Pois é, Anderson, essa coisa de banda, para mim, ela tá, assim, meio que pro prazer mesmo, né? A música é minha vida, a música foi o que me tirou
de uma depressão. A música, eu voltei para a música, na verdade, foi um problema de depressão que eu tive e um psicólogo, ele uma vez deixou um violão na sala, e ele era cego, né? Então ele deixou um violão na sala e falou: Anderson, eu vou resolver um negócio aqui já e já volto. E eu fiquei na sala tocando violão. O violão foi uma das últimas sessões que eu tive com ele. E fiquei tocando violão. E chegou uma hora que eu falei: Marcelo, tá tudo bem aí? Aí ele falou: não, continua aí, já tô indo. E uma hora ele apareceu e me perguntou, e falou: gostou da viola? Eu falei assim: gostei. Ele falou: pois é, então agora você vai me ensinar a tocar violão. Eu falei: como é que eu vou ensinar um cego a tocar violão? Mas aí foi, dedo 1, dedo 2, né? Dedo 1, corda 2, não sei o que, né? E por aí fui. E passei a fazer as sessões dando aula para ele, né? Ele não me cobrava e eu também não cobrava aula para ele. Então chegou um momento em que ele falou que eu estava bem e que não precisava mais daquele. Realmente eu percebi que eu estava bem. Então foi através da música que ele me tirou daquele problema. Então eu percebi que realmente a música, ela me conforta, ela faz parte da do meu alimento, né? A música, ela é um alimento para mim. Mas com o passar do tempo eu tenho observado, né, como eu observei lá no início, que a música não me levaria a muitos lugares, né, onde eu estava errado, porque muita gente foi, insistiu e foi. Mas hoje eu acabo vendo também que essa coisa de banda, né, o músico, ele vai ser sempre um músico se ele não for uma referência, né, bem expressiva, né, um super profissional, alguém que tenha uma expressão mesmo. Porque hoje em dia é mais empresarial a coisa, né? Você pega um cantor aqui e contrata uns músicos, né? Os músicos são como se fossem funcionários, né? E o cantor aqui é o artista. Então, mas é aquilo, né? Vamos esperar para ver a próxima onda musical, né? Que hoje nós estamos numa batida que é sempre as mesmas, né? Não desfazendo dos ritmos nem dos artistas atuais, porque é arte e tem que ser respeitada. E são bons músicos, bons cantores, bons artistas que tem por aí, mas eles... Hoje a onda é essa, né? E é uma onda empresarial, né? Que massifica uma só batida e atinge uma população muito grande, né? Ainda mais dos jovens, né? Aí eu fico vendo assim o que vai ser lá na frente, né? Tem que surgir coisas novas realmente, mas temos que ter apoio desses empresários para mostrar coisas novas também, né? Para que as pessoas conheçam coisas novas e gostem ou não. Porque se for sempre na mesmice, massificadora, do auditiva, musical, vai ser muito difícil a gente passar essa página. Não passar essa página, mas agregar outros valores também, né?
para que a música sobreviva num todo, em todos os gêneros. Muito bem, Hiroko, muito bem. Hiroko, é a próxima pergunta. É o que eu muito gostaria de saber. Da onde surgiu esse nome, Hiroko? Conta pra mim. Essa história é uma história longa, né? Também, mas eu vou tentar encurtar aqui o máximo possível. Eu uma vez viajei com uns amigos, fui para Visconde de Mauá. E lá nós estávamos no meio da floresta e nesse dia nós estávamos ouvindo, nós estávamos conversando, as meninas falando sobre orixás, né? Porque esse nome ele veio da África e é o nome de um orixá do candomblé. Então, nesse dia elas estavam conversando sobre isso, né? E falando sobre vários orixás, né? Falando os nomes dos orixás, quem era de quem, essa coisa toda que tem das pessoas que praticam o candomblé. E ela, eu tive esse conhecimento um tempo atrás, que eu conheci uma pessoa que sabia muito dessa religião, então nós conversávamos muito. Então eu conhecia vários nomes de orixás, né? E pelos nomes que elas falaram, eu falei assim, bom, mas tem outros orixás também, como Euá, aí Hiroko, né, que eu já conheci esse nome, né? Hiroko, que é um orixá, que foi o primeiro orixá que veio no planeta Terra e se instalou numa árvore, né? E aí uma das meninas falou assim, o Hiroko não, o Hiroko é orixá japonês. Mas era realmente o nome de um orixá. E então o pessoal ficou me zoando por conta disso, né? Não conheciam esse orixá. E por coincidência, estava tocando uma música, acho que era do Jorge Maltner, que falava dos orixás. Aí um amigo falou assim, peraí, volta essa música. Aí voltou a música, um trechinho dela, e ele estava falando dos orixás e falou de Hiroko. Aí ela, tá vendo? Confirmou, nós estamos no meio da floresta, Hiroko confirmou. Aí, a partir desse dia, esses meus amigos que eu tinha acabado de conhecer, né, começaram a me chamar de Hiroko. E ganhei esse apelido que eu tenho muito orgulho, gosto muito desse nome, que me deram, esse apelido que me deram. E foi assim que surgiu. Bem, chegamos ao final desse bate-papo gostoso com o nosso convidado Anderson Hiroko. E quero agradecer pela sua presença e parabenizar pelo seu belíssimo trabalho. E dizer que a casa está aberta sempre que você quiser aparecer. Sucesso! Muito obrigado. Eu é que agradeço, né? E agradeço também a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo, por ter patrocinado esse vídeo e tem ajudado muita gente na área da arte, na área da música, da dança, do teatro, enfim, toda a arte, né? Toda a cultura, que não só nós, mas o mundo inteiro está sendo prejudicado com essa pandemia e graças a Deus e graças a essas secretarias que têm ajudado a gente bastante aí passar por esse sufoco que nós estamos passando, né? E que isso tudo passe realmente, né? Que a gente tenha consciência de que precisamos nos proteger, nos protegendo, nós vamos estar protegendo o próximo, né? E vice-versa. Com distanciamento, com
as precauções, né? Usando máscara, álcool. E é isso. Vamos passar, sim, por tudo isso.